Anneliese Mitchell foi uma jovem alemã que ficou conhecida por ter sido submetida a uma série de exorcismos. A garota começou a sofrer convulsões e foi diagnosticada com epilepsia e uma aparente esquizofrenia. Ela foi internada durante 1 ano, mas o tratamento não surtiu efeito. Anneliese Mitchell foi submetida a 67 sessões de exorcismo, com duração de 4 horas cada, por um padre e por um pastor. Durante a prática do rito, o tratamento médico dela foi interrompido e a jovem passou a se negar a comer. Em fitas gravadas durante as sessões, pode-se ouvir vozes diferentes da voz da garota. Com pouco mais de 30 quilos, Anneliese Mitchell faleceu aos 23 anos. Segundo os exorcistas, a morte ocorreu após a liberação dos espíritos malignos que habitavam em seu corpo. Após a morte, padre, pastor e os pais de Anneliese foram indiciados e condenados por homicídio por negligência médica. O caso da jovem alemã inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. E você, acredita? Olá, depois de conferir esse caso da Anneliese Mitchell, estamos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior para debater com duas feras, que é Márcia Cobeiro, parapsicóloga, católica e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. E à sua frente, Norberto Gavioli, que é tecnólogo e expositor espírita. Norberto, só para a gente entender, possessão seria a mesma coisa que obsessão em termos espíritas? A possessão é uma obsessão mais agravada, vamos assim dizer. É um processo em que o indivíduo fica influenciado pela ação mental de um espírito vingativo a maioria das vezes. Márcia, você acredita em possessão e em obsessão também? Nem em obsessão e muito menos em possessão. Porque se o ser humano é uma unidade, é corpo, alma, espírito, matéria, não tem como outro espírito benigno ou maligno entrar aí e fazer tipo de um triângulo amoroso. Então, o mal que eu faço é o mau uso da minha liberdade. Eu posso escolher fazer o bem, posso escolher fazer o mal. E quando eu escolho fazer o mal, muito covardemente, eu vou atribuir ao demônio ou a um espírito obsessor. Fácil, né? Sem dúvida. Nós verificamos que a única ação do espírito é pensar. Nós nos comunicamos via pensamento. Muitas vezes nós pensamos em alguém e alguém nos liga. Já aconteceu isso com você, Márcia? Já. Isso. Então, o processo telepático é um processo de transmissão do pensamento que ocorre comumente entre vivos e vivos. Só que, ao desencarnarmos, a nossa atividade mental continua exatamente a mesma. Porque o departamento pensante não é físico, é espiritual. O pensamento é uma das faculdades do espírito. Então, esse processador continua emitindo a sua ação mental e é captada por indivíduos que nós denominamos como médiuns. Então, o indivíduo, ao sintonizar determinada frequência, passa a agir com aquela mesma sintonia, fazendo e sendo, entre parênteses, teleguiado por um outro espírito comunicante. Márcia, você então não acredita que poderia haver influências de espíritos que o Norberto acredita estarem desencarnados? Em vez de falarmos só do caso da Anneliese Mitchell, que não é tão popular e tão divulgado assim, vamos pensar um pouquinho no filme O Exorcista,
onde a menina Reagan é possuída por demônios. E daí vem os 2 padres lá para fazerem os exorcismos. O padre mais velho morre em circunstâncias meio tenebrosas. Depois, o padre jovem, que é o padre Carras, como não tem mais o que fazer com o demônio, já bateu, já xingou, já gritou, não tem mais nada para fazer. O último recurso que ele usa, fala para o demônio, então vem para o meu corpo, vem para o meu corpo. O demônio muda, vai para o padre, a menininha fica com a carinha toda bonitinha de novo, o padre se joga escada abaixo e morre. E a gente sorri, feliz. Ai, que bom, acabou tudo bem. Acabou tudo bem os cambal. Acabou muito mal, porque o padre se matou e o demônio, evidentemente, não morreu junto com ele, teria saído de lá e iria atormentar a vida de um outro, e a história não termina nunca. Então, vocês veem o que eu digo da contradição dos fatos que mostram para a gente. A menina Reagan era abandonada pelo pai, a mãe dedicada à vida dela de artista, a menina, então, com carência afetiva, faz xixi em público para querer chamar a atenção. Então, tal como a Annelise, a Reagan também era uma menina cheia de problemas e usa dos recursos da psicologia, da teatralização, da prosopopeia, para chamar a atenção. E as pessoas que estão no ambiente, em vez de terem a sensibilidade de ver que a pessoa está doente, precisando da atenção, optam pelo mais fácil. É o demônio. E daí a mãe já não teve mais responsabilidade nenhuma. Como você citou nesse caso, dessa história que a gente acabou de assistir, em ambos a gente tem a presença de um padre. Aí me parece uma contradição você, como católica, não acreditar na possessão. Não há contradição, não. Porque o exorcismo ele é proibido dentro da Igreja Católica. O exorcismo ele é proibido. Poderia, excepcionalmente, num caso muito raro, ter algum caso de exorcismo. Em que circunstância? Se o bispo autorizasse, e para o bispo autorizar, ele teria que antes consultar médico, psicólogo, psiquiatra, esgotar todas as possibilidades de explicação natural. Então, depois de consultada a ciência, inclusive a ciência parapsicológica, o bispo autorizaria o exorcismo. E ele teria que nomear um exorcista. Só que foi tirado, quando o padre se ordena, ele não recebe mais a ordem do exorcista. Então, na verdade, nós não temos exorcistas na Igreja Católica. O ritual do exorcismo foi tirado do ritual romano. E a grande pergunta, então, que ficaria no caso, é se é proibido porque faz. Porque a igreja é feita por homens. Então, nós sabemos que, na verdade, tem grupo de oração, tem leigos, tem até padres mesmo, que fazem o exorcismo sem esse procedimento de consultar a ciência e de ter autorização especial do bispo. Mas são seres humanos e que estão desobedecendo às normas da própria igreja. Norberto, de acordo com o Espiritismo, que figuras seriam essas, então, que poderia influenciar? Seriam demônios, o diabo? Vamos compartimentar as coisas. Primeiro, um espírito não entra no corpo do outro como nós entramos numa casa. Um espírito está ligado àquele corpo desde o instante do nascimento até o seu desencarne. O que existe é um processo de interferência mental. Então, num processo obsessivo, em que ele vai se instaurando gradativamente, não é de segunda para terça-feira que o indivíduo passa a ser obsidiado. É um processo lento e gradativo. Isso sempre existiu. Há casos, citações, em que Jesus expulsa o demônio. Então, vamos mais uma vez compartimentar. Não existe a figura do demônio. O que existe são interferências de espíritos com baixa elevação moral. Um indivíduo que conviveu determinado tempo com alguém, se sentiu traído, se sentiu vilipendiado, ele instintivamente quer dar o troco. Por quê? Porque ele não tem desenvolvimento moral. Ele não soube perdoar. Se ele não soube perdoar, ele quer dar o troco. Como que ele dá o troco? Querendo que o outro sofra,
que o outro seja apenado, ele faz a justiça com as próprias mãos. E essa justiça com as próprias mãos é o que nós chamamos do processo obsessivo. Então, é uma interferência mental, é um processo indutivo em que o indivíduo que não tem força de vontade, muitas vezes ele aceita esse processo, por quê? Por deficiência comportamental e se submete a um processo de obsessão. Temos que levar em consideração, como a própria Márcia disse, casos em que há uma deficiência física. Há indivíduos com doenças mentais, que a grande maioria das vezes requer um especialista e não uma sessão de desobsessão. Por isso que nas casas espíritas, só complementando, quando o indivíduo adentra uma casa espírita, ele passa por uma triagem. Tem pessoas especializadas que fazem uma análise do comportamento desse indivíduo e, a partir daí, ele é orientado. Se há necessidade de um tratamento médico, ele é encaminhado para o médico. Se há necessidade de um tratamento espiritual, ele é encaminhado para o tratamento espiritual. Márcia, eu vou te dar a oportunidade de fazer a sua réplica logo depois do intervalo. A gente já volta.